Alô, alô, cheguei! Nossa boa e velha aula de sintaxe, termos da oração, nós estamos terminando de ver o predicado e isso é muito bom, né? Parece que a ficha finalmente caiu, todo mundo entendeu. Vamos tentar tirar as dúvidas hoje. Mandei uma folha de exercícios de fixação para vocês e uma folha de exercícios de múltipla escolha, para a gente fazer aquele teste definitivo para ver se a ficha caiu de vez, não é isso? Então, vamos começar com a nossa folha de fixação. Como eu pedi a vocês, quando eu mandei o material, eu falei, ó, façam primeiro a folha de fixação, depois vocês vão fazer a folha de múltipla escolha, porque a múltipla escolha é o teste de como vai cair no concurso e como vocês vão resolver, tá bom? E, por enquanto, essas iniciais, elas são de fixar conteúdo. Bom, vamos lá então, vamos começar. O primeiro exercício da folha de fixação, ele é igualzinho ao da semana passada e da semana retrasada, que nós fizemos para ver quais as frases que tinham predicado verbo nominal. Vamos lá? Primeira frase. Essa é a primeira frase do exercício 1, a letra A. Vamos lá. Muitas empresas demitiram os funcionários. Beleza. Primeira coisa que a gente procura para poder analisar a parte sintática, essa parte inicial do sujeito predicado, é o verbo, né? Eu já falei para vocês que o verbo é o centro do sistema sintático. Os outros termos ficam em torno dele. Claro que existem termos que ficam em torno do nome, mas no momento a gente está trabalhando os termos que ficam em nome do verbo. Então, encontrado o verbo, nós vamos encontrar primeiro quem pratica essa ação de demitir. O ser que efetivamente demite alguém. Quem é esse ser que demite alguém? Muitas empresas. Está aqui o nosso sujeito, apenas um núcleo, empresas, sujeito simples. O que sobrar vai ser predicado. Agora a gente vai analisar o predicado. Esse predicado tem um verbo que tem uma característica. Qual a característica desse verbo, gente? Marília, está faltando bem um pedaço da frase. Demitiram os funcionários contrariadas. Ah, muito obrigada. É porque, assim, achei que eles estavam contrariados e não quis contrariar eles mais ainda. Mentira. Vamos lá. Os funcionários contrariados. Vai fazer uma diferença danada, né, Carla? Esse pedacinho que faltou aí, ó. Demitiram os funcionários. Está escrito contrariadas, Marília. Contrariadas. Pelo menos na minha folha. Contrariadas? Tá. Então tá bom. Beleza. A minha, o que acontece? Na hora que eu imprimo a minha impressora, ela faz uns pedacinhos, tá? Bom, vamos lá. Muitas empresas demitiram os funcionários contrariadas. A gente tem um tipo, vamos voltar ao verbo, a gente tem um tipo específico de verbo aqui. Que tipo de verbo é esse? Verbo transitivo direto. Se eu colocar um verbo aqui, ó, quem demite alguém ou alguma coisa. Então, verbo demitir é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é considerado pela gramática padrão como verbo significativo. E aí vamos lembrar da teoria sobre predicados. Se a oração tem um verbo significativo como núcleo, significa que o predicado é verbal. Então, a parte verbal está garantida. Agora, a gente tem que olhar se tem predicativo nessa frase. Por isso que eu falei com a Carla que faz toda a diferença, né? Ter ou não ter colocado esse finalzinho aqui, ó. Quem demite alguém. Demitiu quem? Os funcionários. Esse contrariadas é o quê? Então, quem estava contrariado? A empresa que demitiu ou foi o funcionário que ficou contrariado? Eu fiquei na dúvida. Mas, Carla, deu uma resposta. Contrariadas. Ah, contrariadas, está certo, perdão. Está certo. As empresas, tá. Por isso que quando ela falou, Marília, você comeu um pedaço da frase aí. Quando ela falou a frase,
Tá. Faz toda a diferença, tá? Marília. Contrariadas são as empresas. Muitas empresas demitiram os funcionários contrariadas. Esse contrariadas que está aqui, que a Carla falou, Marília, você esqueceu, contrariadas. Marília, boa noite. Boa noite, Fabíola. Qual folha que você está? Predicado, verbo, nominal. Vou botar aqui em cima, ó. Ok. Predicado, verbo, nominal, 3. Ai, aquele 3 ficou feio, gente. Pelo amor de Deus. Espera aí. 3. Melhorou. Tá? Tá dando para ler lá em cima? Todo mundo leu ali? Sim, tá dando. Beleza. Então, olha só. Voltando à nossa frase. Muitas empresas demitiram os funcionários contrariadas. Muitas empresas é um sujeito simples, tranquilo, facinho. O predicado vai ser demitiram os funcionários contrariados. Só que dentro desse predicado nós temos um verbo transitivo direto que é considerado pela gramática padrão um verbo significativo, lembra? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, são os verbos significativos e, óbvio, os que são transitivos direto e indireto também. Então, a parte verbal desse predicado já está garantida. Ou ele vai ser um predicado verbal, ou, se tiver um predicativo na frase, ele vai ser um predicado verbo nominal. Não é isso? Que a parte verbal já está pronta. Aí, a parte que eu comi, Carla falou, Marília, você esqueceu do contrariadas. Olha por que faz toda a diferença. Porque muitas empresas demitiram os funcionários e estavam contrariadas. Contrariadas só pode estar se referindo às empresas. Tá vendo, André? Como está no feminino, só pode ser as empresas. Então, esse elemento aqui é predicativo do sujeito. Esse predicado, então, é verbo nominal. É um predicado, verbo nominal. Agora, vamos para a segunda. A banca declarou o candidato apto para o cargo. Olha o verbo. Vou fazer igual o Galvão Bueno. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Olha o verbo, olha o verbo, olha o verbo. Tá vendo o verbo aqui? Tem dois termos presos a ele. O termo que é agente, a banca, sujeito simples, ó, banca. Tudo que sobrar é predicado. Agora, presta atenção. Quem vai te dizer que predicado é esse aqui é o verbo. Presta atenção ao verbo. Ó, quem declara, joga o verbo aqui. Quem declara, declara alguma coisa. Ah, professora, mas quem declara não declara alguma coisa a alguém? Tá, mas não tem alguém aqui, tá? Aqui não tem alguém. Então, não é essa regência que está sendo usada. Você tem que olhar a frase que está sendo dada e a regência que está sendo usada na frase. Olha, quem declara, declara alguma coisa como sendo, ó, apto. É o predicativo do objeto. Apto é uma qualidade, é uma característica atribuída ao objeto, que é o candidato. Então, veja bem, a banca declarou o candidato como sendo apto. Esse apto é que é o predicativo do objeto. Tá? E esse verbinho aqui, ó, é um verbo transobjetivo. Declarar é um transobjetivo. Tá? Ó, achar, considerar, julgar, declarar, verbos transobjetivos. Por que ele é transobjetivo, professora? Eu não entendi. Tira o predicativo do objeto dele e lê a frase, ó. A banca declarou o candidato para o cargo. Está faltando uma informação, fica esquisito. Toda vez que você tira o predicativo e a frase fica estranha, o verbo é transobjetivo, tá? Veja bem, a gente já falou disso em várias aulas anteriores. Saber que um verbo é transobjetivo vai te ajudar em algumas questões de bancas mais difíceis. São questões mais elaboradas. No mais, eles vão te pedir, sabe o quê? Predicado, verbo nominal.
Acontece que quem vai encarar uma CESP, quem vai encarar uma FGV, quem vai encarar uma, sei lá, FCC, enfim, existem bancas que podem te pedir esse conceito do verbo transobjetivo. Então, é melhor você saber do que ficar a ver navios na hora que cair, né? Então, veja bem, predicado, verbo nominal. Por quê? Verbo significativo e um predicativo, que pode ser do sujeito, como na frase de cima, ó, ou do objeto, tanto faz. E aí o predicado é verbo nominal. Antes que alguém me pergunte, esse para o cargo é o adjunto adverbial de finalidade, tá? Eu tô achando que essa canetinha não tá dando cor. Tá tranquilo, gente? Eu vou avisar vocês, quando eu perguntar tá tranquilo, vocês respondam que eu fico achando que a internet caiu. Pelo amor de Deus. Posso apagar para a gente fazer a letra C? A de cima só. Pode. Pode. Apaga tudo, Marília, que aí o pessoal vai falar que não, entendeu? Aí fala todo obrigado mundo. a falar. Aí fala todo mundo ao mesmo tempo. Vamos lá. As vítimas do acidente pareciam transtornadas. E agora, hein? Como é que vai ficar a análise dessa frase aqui? Verbo de ligação, ligando o sujeito às vítimas do acidente, é o nosso sujeito, é simples, só tem um núcleo, que é vítimas, tá? Há uma qualidade atribuída a esse sujeito, ao predicativo do sujeito. Esse predicativo está qualificando o sujeito. Veja bem, o que é um predicado nominal? Teve gente que me perguntou essa semana, falou assim, professora, eu entendi o verbo nominal, não entendi o nominal e o verbal. Se você entendeu o verbo nominal, você tem que ter entendido o verbal e o nominal. Fiz a confusão danada aqui agora. Tá? Você tem que ter entendido. Por quê? Porque o predicado nominal é o que tem um predicativo do sujeito como núcleo, e ele tem um verbo de ligação explícito. É o parecer, é o estar, é o ficar, é o continuar, é o permanecer, é o tornar-se, é o virar. Entendeu? Ele aparece explícito, como é o caso aqui, ó, vai aparecer explícito, ligando o sujeito a uma qualidade atribuída ao sujeito. Esse é o predicado nominal. Ele não tem mais nada, só isso. Agora, o predicado verbal vai ter ou um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, e não vai ter predicativo. Quem tem as duas coisas é o predicado verbo nominal, tá? Então, esse predicado aqui, ó, é um predicado nominal. O exercício está pedindo que vocês marquem o predicado verbo nominal. Então, esse aí não é o caso, tá? Vamos para a letra D. A prefeitura desativou todos os hospitais de campanha. Olha que frase, né? Tranquila de analisar. A prefeitura que praticou a ação de desativar, ela que é o sujeito, ela que pratica a ação verbal. Então, está aqui o nosso sujeito simples. E eu volto a chamar a atenção de vocês. Cuidado com aquelas perguntinhas feitas antes do sujeito e depois do sujeito para achar sujeito ou objeto direto. Quando você mais precisar, elas não vão te ajudar, tá? Elas você pode até usar aqui, ó. Quem é que desativou todos os hospitais de campanha? A prefeitura. Vai funcionar, ó. Aí sobrou aqui um predicado. Quem desativa, desativa alguma coisa. Desativou o quê? Todos os hospitais de campanha. Objeto direto. Aqui, ela vai funcionar, mas se o verbo for intransitivo, não funciona. A gente já falou isso quando a gente estava estudando o sujeito, tá? Fiquem bastante atentos para não escorregar nesse pequeno detalhe. As bancas, gente, elas vão trabalhar em cima daquilo que eles sabem que vocês estudam e vai exatamente na falha que aquele elemento que você estudou deixa, tá? Porque todas as regrinhas, todos os macetinhos, eles têm uma falha. Todos os macetes, tá? Eles têm uma falhazinha. E a banca vai naquela falha. O cara que monta as questões, ele conhece o seu calcanhar de Aquiles. Ele sabe em que você vai errar. Então, não deixe ele fazer isso com você.
você vai procurar o agente, quem praticou essa ação de desativar. Presta mais atenção nos elementos da frase e procura o agente, tá bom? Agora, se a gente tem um verbo transitivo direto nessa frase, ó, o verbo transitivo direto é um verbo que a gramática considera como significativo. E o verbo significativo é um núcleo de um predicado verbal, tá? Tá aqui, ó, verbo transitivo direto. O objeto direto é grandão, ele tem um núcleo aqui, ó, hospitais, tá? O núcleo dele é hospitais, mas não tem predicativo aqui, tá? Eu Então, errei. Marília, acho que tem alguém pedindo para entrar. sim. Eu coloquei assim, que estava de campanha. Ê, André! Viajou legal nessa aí, hein? Muita coisa. Surfista, ó. É, verdade. Cuidado, tá? Muito cuidado pelo seguinte. Olha só. A prefeitura desativou. Desativou o quê? Todos os hospitais de campanha. Esse de campanha, ele realmente, de alguma forma, ele está especificando os hospitais, que tipo de hospitais são esses. Mas não é predicativo, tá? Esse de campanha aqui é adjunta de nominal. Então, muita calma nessa hora, tá? Não dá, ó. Quem Como cometeu sendo de de erro aí, campanha. por favor, gente, me ajude aí. Eu sei que tem mais gente, não foi só eu, não. Ninguém quer falar agora, viu? Agora, ó, boquinha toda fechada. Ó, esse predicado é verbal. Então, para quem está com dúvida ainda quando é que o predicado é verbal e quando é que é nominal, o predicado é verbal quando ele só tem um verbo significativo. É lógico que se for transitivo direto, vai ter um objeto direto. Se for transitivo indireto, vai ter um objeto indireto. Se for intransitivo, às vezes não tem nada, às vezes tem um adjunto adverbial, né? Mas não vai ter predicativo, tá? André, o predicativo é uma qualidade atribuída ou ao objeto ou ao sujeito, e de campanha não é uma qualidade, né? Se aqui vier, ó, que estavam, se entrar direto ali um sob sua responsabilidade, vai ser um adjunto adverbial. Porque adjunto adverbial é termo acessório, ele entra em qualquer posição, né? Ele acompanha os termos da frase, mesmo que ninguém esteja pedindo. Ele é um cara enxerido, adjunto adverbial. Ninguém está chamando ele, mas ele está lá, tá? Ele está lá. Fala assim, querido, não preciso de você. Ele está lá. Adjunto adverbial, gente, é que nem aquele vizinho enxerido que você tem. Eu, graças a Deus, não tenho esse tipo de vizinho. Eu só tenho vizinho, né? Vizinho de cidade grande, assim, que você só vê uma vez na vida e está na morte. Gente, adjunto adverbial é igual aquele teu vizinho enxerido. Você não quer que ele vá na tua casa, mas ele vai. Ele escuta um barulhinho diferente, ele vai. Ele vê chegar uma visita, ele vai. Né? Qualquer coisa ele vai, que ele quer transmitir a fofoca. Adjunto adverbial não é exigido por nenhum termo da oração, mas ele pode aparecer. Então, eu posso colocar aqui, ó, vários outros elementos, tá? Agora, para ser predicado verbal, basta que tenha um verbo significativo. Tem um verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, intransitivo. Acabou aí, tá? Aí é predicado verbal. Só não pode ter predicativo junto. Se tiver predicativo, aí dana. Já o predicado nominal, o verbo de ligação está explícito. Acho que não tem nada que torne o predicado nominal mais fácil do que isso, tá? Você vai ver que o verbo de ligação, ó, ele aparece explícito para você, ao passo que quando você tem o predicado verbo nominal, ele está implícito. Então, não tem erro. Quando ele estiver explícito, predicado nominal. Nenhum desses dois predicados aqui, ó, é o que o exercício está pedindo. O exercício que é o verbo nominal, tá? Ó, a prefeitura desativou todos os hospitais de campanha contrariada. Quem é que estava contrariada? Não é a prefeitura? É uma característica do sujeito. Estava contrariada. Agora sim eu estou transformando esse predicado em um predicado verbo nominal, que agora tem um predicativo, ó. Predicativo do sujeito.
Entrou o predicativo, aí é predicado verbo nominal, aí não é mais predicado verbal, tá? Para ser predicado verbal é só o verbo significativo. Para ser predicado verbo nominal, verbo significativo e predicativo. Ó, agora eu tenho as duas coisas, tá vendo? O verbo significativo e o predicativo. Muito bom. Excelente exemplo. Beleza? Vamos para a letra E. Os consumidores acharam ineficientes as medidas Então, o de campanha é adjunto de nominal. de campanha está dentro do objeto direto, e aí vou até dar um spoiler aí, viu, Lívia, para vocês, ó. O núcleo é hospitais. Vocês vão ver que isso aqui está qualificando os hospitais, é adjunto adnominal. Todos é adjunto adnominal e os é adjunto adnominal. Tá? Vocês vão estudar ainda o adjunto adnominal. É uma das coisas mais enjoadas, é a diferença entre adjunto e complemento. Mas, já que vocês aí estão, ó, esse A aqui do sujeito é adjunto adnominal, prefeitura é o núcleo. O A é adjunto adnominal, tá? A gente vai estudar isso ainda, mas para vocês verem que dentro do objeto direto, ó, você tem um núcleo e tem 3 adjuntos adnominais. Dentro do sujeito, você tem um núcleo, tem um adjunto adnominal. A sintaxe é um jogo de encaixe. Você vai da peça da macro para mínima, tá? Marília, a D ficou predicado verbal, né? A letra D, do jeito que ela está na folha, predicado Isso. verbal. Aí o Carlos propôs colocar contrariada aqui. Se colocar, vira um predicado verbo nominal, tá? Beleza. Agora, vamos lá, vamos para a nossa linda e magnânima frase que eu já escrevi, já vi que eu subi a ladeira, ó. Não consegue escrever em linha reta nem com decreto, meu Deus. Olha, a canetinha, essa caneta aqui, ela tá anêmica, ela não escreve direito. Vamos para essa aqui, ó. Olha que lindo verbo, acharam. E se acharam dessa frase? Dá uma olhada. Fala para mim se esse acharam dessa frase é no sentido de encontrar. Aliás, eu não coloquei a frase toda, né? As medidas de controle da inflação. O que vocês acham? É com você, Lombardi. Chegar um pouquinho aqui para acertar. Ó, cheguei na hora certa. Apareceu uma luz. Oi? Elas julgaram ineficientes? Ah, muito bem observado. Esse achar aqui é no sentido de julgar, né? Então, observa bem. Ó. Os sujeitos são os consumidores, núcleo, consumidores. É um sujeito simples, está tranquilo. Ó. O que sobrar é predicado. Agora, presta atenção. Esse achar não é, como a Lulu falou, não está no sentido de encontrar. Ele está no sentido de um julgamento que você está fazendo sobre algo. Os consumidores acharam ineficientes as medidas de controle da inflação. Fala para mim, quem é que é o objeto direto aqui, quem é que é o predicativo? As medidas de controle da inflação é objeto direto. Muito bom, André. Sabe por quê que eu estou perguntando isso? Porque na empolgação, o cara vai assim, ó. Ah, acharam! Sujeito consumidor, o resto é predicado. Acharam o quê? Ineficientes, objeto direto. Aí depois não sabe o que faz com o resto, tá? Ineficientes não é objeto direto. Ineficientes é o predicativo. Predicativo, o objeto está aqui, ó. Acharam o quê? As medidas de controle da inflação, tudo isso é objeto direto. Medidas é um núcleo. Ah, doutora, o que é o resto? Adjunto adnominal. Presta atenção, ó. De controle
da inflação. Está tudo vinculado, tá? Está tudo vinculado a medidas. A gente vai estudar ainda o adjunto de nominal, mas no momento, você pega o núcleo do objeto. Olha a frase: os consumidores acharam as medidas de controle da inflação como sendo que ineficientes. Aqui é o predicativo do objeto, tá? O predicativo é do objeto. E isso configura que tipo de predicado? Verbo nominal. Tá vendo? Tem verbo significativo? Tem. Tem predicativo? Tem. Acabou. Verbo nominal. Ah, mas tem um monte de outras coisas. Dane-se as outras coisas. Deixa todo mundo lá fazendo a festa. Você só precisa dessas duas para classificar como predicado, verbo nominal. Tá? Alguma dúvida sobre essa frase? Alguém quer fazer uma pergunta? O verbo é transobjetivo, não é? Esse é, Lu, falou muito bem falado. Esse é transobjetivo. O achar, no sentido de emitir um julgamento, né, como é o caso aqui, ele é transobjetivo. Se você tirar o ineficientes e ler sem o predicativo, ó, os consumidores acharam as medidas de controle da inflação. Aí você fica assim, acharam o quê? Fica faltando informação. Por isso ele é transobjetivo. Vamos para a próxima. O jogador deixou a equipe olímpica. Deixou. Esse verbo é um verbinho também que vocês sabem que é complicado. Ó, deixou. O jogador deixou a equipe olímpica. O jogador, foi ele que deixou, ele é um sujeito simples, o núcleo é jogador. Agora olha o predicado. Fala para mim, esse deixar está em que sentido? Esse deixar está no sentido de ir embora, abandonar, ou está no sentido de mudança de estado? Abandonar. Ah, exatamente. O jogador deixou a equipe. Ele ficou irritado com o técnico, com os colegas de equipe, e ele abandonou a equipe. Nesse sentido, ó, ele é só um verbo transitivo direto com um objeto direto. O jogador deixou o quê? A equipe. O objeto direto está aqui, o núcleo é a equipe, o resto, adjunta de nominal. Vocês vão estudar ainda, mas a gente já está falando. Então, nesse caso, que tipo de predicado que nós temos com o verbo deixar com o significado de abandonar? Verbal, né? Predicado verbal. Predicado verbal, porque só tem o verbo significativo, mais nada. Agora, olha a próxima frase. O jogador deixou a equipe assustada. Olha esse deixou aqui. Não é mais no sentido de abandonar. Esse deixou aqui é no sentido de uma mudança de estado. Ó, o jogador deixou a equipe ficar de um determinado jeito. Você percebe? Então, esse daqui, embora a gente tenha aqui ó, o mesmo sujeito, o objeto direto, ó, quem deixa alguém, quem? A equipe ficar, ó, ficar assustada. Assustada é o predicativo do objeto, ó. Predicativo do objeto, ó, da equipe. A equipe que ficou assustada. Então, observa bem essas duas frases que a gente tem aqui como exemplos. Na primeira frase, o verbo deixar tem o sentido de abandonar. Com o sentido de abandonar, essa frase é só predicado verbal. Acabou. Agora, se por um acaso o verbo deixar vier com o sentido de uma mudança de estado, aí, meus amigos, vocês vão ter que tomar muito cuidado, porque esse verbo vai ter um objeto direto e um predicativo para esse objeto. Observa comigo aqui uma coisa super importante, vou até mudar de cor. Não sei se vocês vão ver que eu mudei de cor, mas vou mudar. Olha só. Olímpica. Olímpica e assustada. Os dois adjetivos têm funções diferentes nas duas frases. Observa que na primeira, olímpica, está qualificando a equipe também, só que é um qualificador que não é transitório. Ele é um qualificador inerente. A equipe é olímpica, foi formada para as Olimpíadas.
Agora, assustada é uma característica momentânea. A equipe estava numa boa, estava tudo bem, o jogador fez alguma coisa que deixou a equipe ficar assustada. Houve uma mudança de estado, vamos dizer assim, tá? Então, na segunda frase, o predicado é verbo nominal. Tá entendido isso? Vocês têm que prestar muita atenção na frase. Não dá para trabalhar com decoreba quando o assunto é sintaxe, tá? Mas não é transobjetivo. Tu deixar? É. É Nesse- transobjetivo. Precisa, Seria o estado que ele É. deixou a equipe? Nesse sentido, é? Peraí, vamos de cada vez. Ó, eu adoro quando vocês fazem perguntas. Vamos lá. Porque nesse sentido, a equipe é o estado da equipe, né? Que ele deixou assustada. Isso aí. E não é um estado permanente. A equipe ficou assustada por alguma razão, depois ela vai ficar normal de novo. Agora, olímpica é a característica da equipe inerente. Vai ser sempre equipe olímpica aquilo ali, tá? Agora, o André perguntou se esse verbo aqui, o deixar, com essa ideia de mudança de estado, se ele é transobjetivo. Ele é assim, André, se você tirar o predicativo, ó, o jogador deixou a equipe, vai voltar para o sentido de abandonar. E toda vez que você tira o predicativo e muda o sentido ou fica sem sentido, tá? É importante. Toda vez que você tira o predicativo do objeto e muda o sentido ou fica sem sentido a frase, aí o verbo é transobjetivo. Beleza? Ok. Vou apagar aqui em cima, tá? E se alguém estiver anotando alguma coisa embaixo, dá um time para vocês. Vamos lá. Ah, essa aqui é muito boa. Pensativo, o policial desistiu de efetuar a prisão. Pensativo, o policial desistiu de efetuar a prisão. Desistiu. Claro, gente, que tem uma locução verbal, desistiu de efetuar, tá? Mas, ó, desistiu é o verbo que interessa pra gente aqui. E aí? Faz a análise para mim. E ficou pensativo? Então, olha só, vamos lá. O policial é o sujeito, tá facinho. Tudo que sobrar é predicado. Tudo. Então, eu vou sublinhar aqui de azul. Eu não sei nem se esse azul vai dar, vamos ver. Ó, pensativo, desistiu de efetuar a prisão. Claro que a gente tem mais de uma oração aqui, mas ninguém vai pedir a vocês isso agora, tá? Agora a gente vai fazer uma análise mais global. Presta atenção. O policial, quem desiste, desiste de alguma coisa, não é isso? Concordam? Ó. Sim. Quem desiste de alguma coisa, ó, objeto indireto. É uma oração objetiva indireta, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? Porque, ó, tem um verbo aqui, ó. Essa oração é um objeto indireto com verbo dentro. Tudo que tem verbo dentro é oração. E isso aqui, a gente só vai chamar de objeto indireto para não entrar nesse filão da oração. Agora, ó, o policial desistiu de efetuar a prisão e estava, aí, Lohane, ó, pensativo. Pensativo é o predicativo do sujeito, ó. Predicativo do sujeito. Espero que você... Tá dando para ler, gente? Predicativo do sujeito. Como é que ficou esse predicado aí? Verbo nominal? Predicado, verbo nominal. Tá? Vou falar mais uma vez. Só vou anotar só. Oi? Não, eu falei se eu não parar que eu só vou anotar. Sim, eu espero. Ó, tem um verbo aqui, o que eu estou falando, esse objeto indireto é um objeto oração, chama oração subordinada substantiva
objetiva indireta reduzida de infinitivo. Ai, fiquei cansada, só de falar. Então, muita calma nessa hora. A gente não vai analisar isso agora, mas vai botar como objeto indireto só e está resolvido, tá? Vamos para a próxima. O verbo de ligação está implícito nessa última frase aí que deu uma pegada. Ah, porque o predicativo está bem no início, né? Sim. Essa é uma característica do predicativo. Ele, no predicado verbo nominal, toda vez que você tiver um predicado verbo nominal, ele pode vir no início, no meio, ele pode vir em qualquer posição, e aí vem uma regra de pontuação junto com ele, que diz que o predicativo deslocado na frase, só no predicado verbo nominal, vem entre vírgulas. Por isso essa vírgula, tá vendo? Depois de pensativo. Tá? A gente vai, de vez em quando, eu vou jogando uma frase com predicativo assim num lugar diferente, para vocês irem se acostumando com a ideia, tá? É muito comum ele vir assim no início da frase. Vamos para a próxima? As ideias do promotor influenciaram a decisão do júri. Os verbos influenciaram. O que influenciou a decisão do júri? Cadê o negócio? Ó? Você falou para não usar perguntinha. Nesse tipo de frase dá para usar. Ó. Sujeito simples. O núcleo são ideias. Tudo que sobrar é predicativo. Agora, observa bem. Quem influencia, influencia alguém ou alguma coisa. Então, está aqui um verbo transitivo direto. Está aqui um objeto direto. Tem mais nada. Esse predicado é o quê? Verbal. Verbal. Por que esse predicado aqui é chamado de predicado verbal? Ele tem somente um verbo significativo como núcleo. Ele não tem predicativo, tá vendo? E o que é um verbo significativo? Transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo, tá? Então, esse predicado aqui é verbal. Mais uma. Os amigos do professor cumprimentaram-no sorridentes. Ó, cumprimentaram-no. E aí? Quem é que cumprimentou aqui o agente da ação? Os amigos, núcleo amigos, do professor, sujeito simplão, tá? Tudo que sobrar é predicado. Agora dá uma boa olhada nesse predicado. O no aí, cumprimentaram-no, é considerado objeto direto, Marília? Cumprimentaram o professor e estava sorridente? Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Cumprimentaram-no. Tem que ter esse N. Lembra lá da parte dos pronomes? Por que tem que ter esse N? Porque esse N é usado quando o verbo termina em M ou em ditongo nasal. Aí eu tenho que colocar um N nos pronomes o, a, os, as. Vocês estão lembrados que... Vou botar aqui no cantinho, ó. O, a, os, as. Fazem a função de objeto direto? Então tá aqui. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Quem? Cumprimentaram ele. Não sei quem é ele, mas já deve ter sido citado no texto, né? E sorridentes, cara? O que eu faço com sorridentes? Marília, o Arilson pediu para colocar para dentro. Vamos lá. O sorridente, ele entra aí como predicativo do objeto? Eu considerei como predicativo do sujeito, Marília. Os amigos do professor que estavam sorridentes, não? Agora eu que quero saber o que vocês têm que observar na palavra sorridentes para saber se é predicativo do sujeito ou do objeto. Tem uma dica aqui. A concordância, né? A concordância. Exatamente, a concordância. Está no plural. Então, o termo que ele está modificando tem que estar no plural também, ó. Então, é predicativo do sujeito. Tá? Porque está no plural. São esses detalhezinhos que fazem toda a diferença. As frases que não têm, né? Vamos dizer, isso aqui está no singular, isso aqui também está no singular, aí fica ambíguo, muitas vezes é o contexto que desfaz a ambiguidade, mas, nesse caso aqui,
Amigos, amigos do professor, então são identes. Predicativo do sujeito, predicado, verbo, nominal. Tá? Fiquem de olho nesses pequenos detalhes, eles fazem a diferença. Vamos para mais uma. Aqueles meninos taxaram-me de louco. Taxaram, o sujeito está aqui, núcleo vai ser meninos, sujeitão bonitão, simples. Certo? Agora analisa para mim esse predicado. Marília, esse verbo considera quem taxa alguém de alguma coisa ou não? Nesse caso, quem taxa alguém, está aqui o objeto direto, como sendo alguma coisa. Esse de, Carla, que você usou aí, vai desembocar no predicativo. Porque louco é uma qualidade atribuída, opa, desculpe, peraí, é uma qualidade atribuída ao objeto. Eles taxaram a mim de louco. Eu é que eles acham que eu sou louco, tá? Então, esse louco aqui é predicativo do objeto. Esse aqui é mais um verbo transobjetivo, tá? Taxaram a mim de louco. Predicado, verbo, nominal. Esse de louco é o quê? Não entendi, tipo. Predicativo do objeto. Quem é que é considerado louco? Ó, tem o mesmo valor do considerar. Aqueles meninos consideraram-me louco. Só que o taxar pede um D. O taxar pede a preposição D. Então, dá uma dúvida se é objeto indireto, como a Carla falou, ou se é predicativo. Mas é um atributo do objeto, é uma qualidade atribuída ao objeto. Tá? Uma característica do objeto. Então, aqueles meninos taxaram quem? A mim, eu, como sendo, olha o verbo de ligação aqui, louco. E aí, foi? Ok, foi. Beleza? Vamos para a última. Olha o verbo. Permaneceriam. Quem é que permaneceria estável? São as contas. Sujeito simples, núcleo. Agora vamos lá. Como é que fica o predicado? Que tipo de predicado é esse? Que tipo de verbo é esse? O que nós temos nessa oração? Um verbo de ligação. Verbo de ligação. Como é que eu sei? Porque está na lista. Não é só porque está na lista. Cuidado. Tem que ter sentido dentro da frase. Então, as contas permaneceriam estáveis, é uma qualidade das contas. Ou seja, o verbo está, sim, ligando o sujeito a uma qualidade atribuída ao sujeito. Por isso que é verbo de ligação, tá? Ó, predicativo do sujeito. Agora, e esse durante algum tempo, hein, gente? É o quê? Equivale a um adjunto adverbial de tempo, Marina? Durante? Exatamente. Adjunto adverbial de tempo, tá? O durante introduz essa ideia com muita clareza. Então, esse predicado aqui é o quê? Frequência, Marília. Nesse caso aqui é tempo, tá? O adjunto adverbial de frequência é um adjunto adverbial derivado do adjunto adverbial de tempo, assim como os adjuntos de origem, de destino e de meio derivam do de lugar. E para ele ser considerado um adjunto adverbial de frequência, deveria ser uma coisa que acontece com uma certa frequência. Quando eu digo que as contas permaneceriam estáveis durante algum tempo, a ideia de frequência não é tão forte quanto a ideia de tempo, tá? Então, assim, esses adjuntos... Marília, eu nunca estudei isso. A gente vai estudar... Sabe qual é o triste do adjunto adverbial, gente? Vou falar. É o seguinte, existe adjunto adverbial de tudo quanto é tipo. É verdade. De tudo quanto é tipo, não só aqueles que você... Essa derivação aí... Por exemplo, o adjunto adverbial de lugar, ele dá origem ao adjunto de meio, ele dá origem ao adjunto de origem e ele dá origem ao adjunto de destino. São especificações do adjunto de lugar, quando você quer ser mais específico.
Muitas bancas nem lidam com isso, só trabalham com de lugar. Agora, o adjunto adverbial de frequência é uma derivação do de tempo. E ele, para ser de frequência, tem que ser bem específico. Geralmente, as bancas trabalham com a ideia de tempo. Tá? Então, tem alguns adjuntos que derivam de um outro. Ele já estava aqui. Ah, ele caiu. Obrigada, obrigada, Carlos. Valeu. Aquela hora que o André pediu para ele entrar, ele já estava dentro. Vamos lá. As contas permaneceriam estáveis durante algum tempo. Fala para mim que tipo de predicado é esse? Nominal? Nominal. Predicado nominal. Muito bem, predicado nominal. Verbo de ligação explícito, tá? Predicado nominal. Agora vamos para a segunda folha. A famosa atriz foi aclamada vencedora. Observa que nós temos uma frase na voz passiva, ou seja, ela, olha só, o sujeito, ele não é um sujeito agente, um sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo, ó. A famosa atriz, tá aqui, ó. A famosa atriz, a atriz é o núcleo. Sujeito simples. Tudo que sobrar é predicado, mas observa que a famosa atriz, ela não aclama ninguém, ela sofre a ação de ser aclamada. Isso aqui é uma frase em que o sujeito ele é paciente e a frase está, portanto, na voz passiva, tá? Não tem quem é que aclamou. A famosa atriz foi aclamada como sendo vencedora. Vencedora vai ser o predicativo do sujeito paciente, que é a famosa atriz. Na aula passada, nós vimos uma última frase do exercício que estava na voz passiva e que tinha um verbo, né, que no caso também pedia um predicativo. Quando vocês tiverem uma frase na voz passiva, com um desses verbos, ó, o predicativo, que seria do objeto, vai ser do sujeito. Por quê? Porque, gente, vou fazer essa frase aqui na voz ativa, tá? Para vocês perceberem o que está acontecendo. Ó, aclamaram a famosa atriz vencedora. Essa frase que vocês têm aqui embaixo é a transposição da frase de cima para a voz ativa. Essa está na passiva, ó. Essa aqui é a voz passiva. Essa aqui é a voz ativa, tá? Quando ela vai para a voz ativa, é mais claro da gente perceber alguns detalhes. Vamos lá. Aclamaram o sujeito aqui, ó, sujeito indeterminado, não sei quem é que aclamou, sujeito indeterminado. A frase toda é predicado. Quem aclama, aclama alguém, que é a famosa atriz, como sendo, ó, vencedora. Vencedora não vai mudar a classificação. Vencedora continua sendo predicativo. Só que predicativo do objeto, ou seja, da famosa atriz. Então, observa comigo. Quando a frase estiver na voz ativa, ela vai ter objeto direto. O objeto direto vai ter um predicativo do objeto. Mas quando eu levo essa frase para a voz passiva, o objeto ele vira o quê? Ó, olha o que ele vira. Ó, o objeto vira sujeito paciente, tá? Isso é uma característica da transposição para a voz passiva. Na voz ativa, quem era objeto direto, na passiva passa a ser sujeito paciente. Então, esse predicativo aqui agora vai ser do sujeito paciente, porque a voz verbal mudou, tá? Isso ficou claro? Marília, você poderia dar uns exercícios com a voz passiva, sim, para treinar, tá? Que vai dar confusão na hora de pegar a saca aqui do rápido. Vamos aproveitar, então, fazer um pouquinho de exercício agora? Vamos lá? Vou apagar aqui, hein? Pode? Alguém está anotando, gente? Se tiver, eu espero. Então, deixa eu só acabar de anotar. Oi? Só um minuto, eu tô copiando. Estou operando, então. Deixa eu ver como é que está aqui o enquadramento.
Ô, Marília, no caso, então, dessa frase, a famosa e aclamada vencedora é um predicado nominal? É um quer dizer, predicado verbo nominal, exatamente, muito bem observado. Ó. Você tem um verbo significativo, né? Um verbo que tem qualidade de verbo significativo, que é o aclamar, ó, é esse aqui, e você tem um predicativo. Então, o predicado é verbo nominal. Beleza. Nas duas, né? Nas duas frases. Peraí. Aclamar, esse sujeito é oculto, não é isso? Aqui ou aqui? Embaixo. Aqui embaixo, o sujeito é indeterminado, porque é a terceira pessoa do plural sem menção explícita ao sujeito. Ah, Eu não sei é quem foi indeterminado. declarado. Tá, isso mesmo. E o foi, Marília? Esse aqui? É. Esse aqui, ó, é uma parte da locução que faz voz passiva. A passiva analítica é feita com o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Ó. Aí é óbvio que esse verbo ser vai estar no tempo verbal desse aqui, tá? Que é pretérito perfeito. Mas você vai colocar sempre o verbo ser e o particípio. Isso é a passiva analítica, sempre com essa fórmula. E esses dois verbos aqui, eles vão valer por um só. Como uma locução verbal? Na verdade, é uma locução verbal da voz passiva. Você tem o auxiliar aqui e aqui o principal. O aclamar é o principal. O principal é o que você analisa. O auxiliar é o que se flexiona. Ô, Marília, embaixo não é predicativo. Ah, não. É do objeto, é escrito eu do sujeito. Eu não estou Aqui? olhando. É do objeto, né? É. Aqui, objeto. Ah, tá. Vou colocar mais nítido aqui, ó. Do objeto. Eu vou fazer, primeiro, a frase na voz ativa, porque vocês já estudaram voz ativa e voz passiva na turma de quarta, claro que a gente pode rever isso depois, mas eu quero que vocês se lembrem, olha só. A voz ativa, nela, o sujeito pratica a ação verbal, não é isso? Ó, o sujeito pratica a ação verbal. Então, vou fazer aqui primeiro na voz ativa. Vou colocar assim, ó, o diretor declarou a professora contratada. Ó, anotem essa frase primeiro e vamos trabalhar essa frase, vamos entender o que está acontecendo. Temos um verbo aqui, ó, declarar. Não quero que vocês se preocupem no momento, esse verbo é esse, aqui, presta só atenção no seguinte. Tem um sujeito para essa ação de declarar. A pessoa que declarou é o diretor. Então, é um sujeito simples, facinho. Agora, olha o predicado. Quem declara alguém como sendo, ó, contratada. Contratada é o predicativo do objeto. Tá vendo? Observa comigo. Você tem um sujeito, tudo que sobrar é predicado. Só que dentro desse predicado, você tem um verbo que é transitivo direto, ele pede um objeto direto e vem aqui, ele é um verbo transobjetivo, e vem aqui um predicativo do objeto, que é uma qualidade atribuída ao objeto. A professora foi declarada contratada. O diretor declarou a professora como sendo contratada, tá? Essa primeira parte, está tranquilo? Sim. André, para você está tranquilo? Marília, Sim, nesse caso, é um verbo nominal, né? Sim, predicado verbo nominal. Predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Esse aqui é do objeto. André, você está aí? Sim, tá, eu falei. Essa primeira parte. Agora, olha só, para a voz passiva, qual é a diferença na voz passiva? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Olha só,
A gente aprende que o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, mas na voz passiva ele não pratica, ele sofre. Então, nós vamos pegar essa frase aqui e vamos colocar na voz passiva. Olha como é que põe na voz passiva. Quem era objeto direto, quem era, vai vir para cá, André, ó, como sujeito paciente. Então, vai ser a professora. O verbo declarou é pretérito perfeito. Então, a gente vai usar aqui a locução com o verbo ser mais o verbo declarar no particípio. O verbo ser vai ficar no pretérito perfeito. Então, a professora foi declarada contratada pelo diretor. Anota, ó. Pegamos o objeto direto, ele vem para cá, para a posição de sujeito. Tá vendo? Pegamos o sujeito e ele vem para cá, para a posição, deixa eu botar certinho aqui, ó, de agente da passiva. Ou seja, quem era objeto direto na voz ativa virou sujeito. Só que esse sujeito aqui ele não pratica nada, ele é paciente, ele sofre, ó. O sujeito não declarou nada, ele sofreu a ação de ser declarado. Percebeu? Ô, Marília. Oi? Então, sempre quando tiver na voz passiva, o objeto direto vai virar sujeito, né? Vai virar sujeito paciente, exatamente. Toda vez que você pegar uma frase na voz ativa e transpor para a voz passiva, o objeto direto da ativa vira sujeito paciente. Toda vez, tá? Ele vem para cá para a posição de sujeito paciente. Então, é óbvio que esse contratado aqui, ó, vamos botar bem forte. Esse contratado, ele continua sendo predicativo. Ele é uma qualidade atribuída a quem? A professora. Só que quando você passou para a voz passiva, esse predicativo, ele não vai ser mais do objeto, porque o termo que era objeto passou a se chamar sujeito paciente. Então, isso aqui vai ser predicativo do sujeito, tá? Ele continua... E se ele for objeto indireto? Oi? E se ele for objeto indireto? No caso do objeto indireto, não dá para passar para a voz passiva, tá? A gente só consegue fazer voz passiva com verbo transitivo direto. Se for um objeto indireto, ele não vai para a voz passiva. Aí não tem essa transposição. Isso só vai acontecer com verbos transitivos diretos. É uma, vamos dizer assim, é uma condição para se fazer passiva que o verbo seja transitivo direto. Tem que ser. Tá? Existem algumas passivas com verbo transitivo indireto, mas são consideradas falsas passivas, porque o verbo não aceita de verdade. Né? Só vai acontecer com verbos que a gente, por hábito, trata no dia a dia como se eles fossem transitivos diretos, eles não são. Tá? É só você memorizar assim, ó, só vai para a voz passiva verbo transitivo direto. Então, não precisa se preocupar com o indireto. Beleza? Esse pelo diretor é agente da passiva, não é isso? Só para... Isso aí, agente da passiva. Muito bem. Agente da passiva que também é uma função sintática, tá, gente? É uma função, é termo integrante. Ele é o sujeito na voz ativa. Esse foi declarado é o que mesmo? Só para colocar. É porque eu confundi, foi isso. Eu estava colocando que a gente fosse um... Foi isso declarado. Aqui, André, é a locução que faz a passiva. É o verbo ser mais particípio do verbo principal. Quando você passa da voz ativa, como declarou, para a voz passiva, você tem que passar para dois verbos. Um é o verbo ser, que vai ficar nesse mesmo tempo verbal. Declarou não está no pretérito perfeito? Então, foi vai ter que estar no pretérito perfeito. O declarou vai ficar no particípio, ele fica numa forma nominal. Eu vou fazer um outro exemplo com o verbo, né? Com o verbo não, com a frase na voz ativa, e depois eu vou passar para a voz passiva usando
esse conceito aí de vocês terem um predicado verbo nominal que tenha um predicativo, um objeto direto e um predicativo, tá bom? Vamos lá, olha o verbo que nós temos aqui, considerou. A mulher é o sujeito, tudo que sobrar é o predicado. Agora observa comigo. A mulher considerou a atitude desprezível. Se você estivesse fazendo uma análise sintática do tipo de predicado, você ia analisar que esse verbo é transitivo direto, não é? Que a atitude é um objeto direto, considerou o quê? A atitude. Agora, olha aqui, ó, como sendo desprezível. Esse desprezível está modificando, está qualificando a atitude, não está? Então, ele é um predicativo do objeto. Até aí, como é que nós estamos? Tranquilo. Tranquilo, né? Esse é um verbo transobjetivo, porque se eu tirar o predicativo, fica faltando uma informação. Agora, se eu for colocar essa frase na voz passiva, observa comigo. A atitude, vou até mudar de cor. Ah, fiquei nervosa agora. Ó, peraí. A atitude vira aqui na frente, né? Vocês querem dar print agora? A atitude vai virar sujeito. Ó, a atitude foi considerada. Eu vou colocar um foi, por quê? Eu estou passando para passiva. Tem que entrar o verbo ser aqui nesse tempo verbal. Foi considerada desprezível. O sujeito vai vir para cá, ó. Vai vir para cá. Vou marcar bem a cor, hein? O sujeito vem para cá e vai ser agente da passiva, tá? Ela, mulher. Pode anotar a frase. A frase na voz passiva. A atitude foi considerada desprezível pela mulher. Olha só. Esse foi considerada, que está aqui, ó, é a locução da voz passiva. É o verbo ser mais o particípio do verbo principal, que é o considerado. Você observa que a atitude veio para cá, ó, ela é sujeito, só que agora é um sujeito paciente, porque a atitude não considera nada, a atitude foi considerada. Ela sofre essa ação verbal aqui, ó. Tá? Ó. Sofre. Agora, o desprezível, ó, olha o desprezível. Ele era predicativo de quem? Do objeto atitude. O desprezível continua qualificando a atitude. O que mudou foi que a atitude mudou de função sintática. Na voz passiva, o objeto direto da ativa vira sujeito paciente. Ou seja, esse desprezível está modificando o sujeito. Ele continua modificando a mesma coisa. Ó, o desprezível estava modificando a atitude. O desprezível está modificando a atitude. O que mudou foi que a atitude mudou. A atitude mudou, ficou bonito isso, né? A atitude agora é sujeito paciente, tá? Então, eu não vou poder dizer mais que é predicativo do objeto, e sim predicativo do sujeito, tá? Só porque a bendita da função sintática, quando vai para passiva, muda, tá bom? E esse pela mulher, a gente dá passiva. As setinhas roxas estão mostrando a mudança de classe gramatical, ó. Quem era o objeto direto virou sujeito paciente. Quem era o sujeito agente virou agente da passiva. Sintaxe é um assunto complicado. A gente vê muita gente por aí, né? Agora que eu estou nessa de vídeos, de vez em quando eu assisto uma aula ou outra, e outro dia eu vi um professor falando assim, para achar o sujeito é só perguntar quem é que ou o que é que. Falei, meu Deus, jogou o candidato no buraco, e ele prepara para concurso. E ele falou isso. Só que se você for fazer uma banca como o CESP, como o FGV, né, essas bancas que exigem... A OCP, gente, que era a banca que ia fazer a... Não sei se ainda vai, né? Vai fazer a Polícia Civil.
Vai nessa, você está morto. Eles pegam um verbo intransitivo e você erra tudo. Então, assim, não adianta eu simplificar demais para vocês e ficar faltando aquela informaçãozinha que é o diferencial, que é essa informação que eles vão pedir para vocês, tá? Ô, Marília, Sim. eu estava fazendo essa questão de pronome definido de algumas bancas, eu encontrei algumas questões falando de pronome definido o que quando é pronome indefinido. O que pode ser pronome indefinido também. Tá? Quando muda, se troca pelo qual, não é isso? Alguma coisa assim. Ele tem, semana que vem você me pede que eu vou falar de novo, me manda no privado. Marília, não esquece de falar do que pronome indefinido. O que pode ser pronome interrogativo, pode ser pronome indefinido, pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante, pode ser conjunção subordinativa causal, pode ser conjunção coordenativa explicativa, pode ser substantivo, pode ser partícula expletiva ou de realce. Lembra que a gente falava do ser? O que e o ser podem ser mil da coisas. falta do que, no caso. Exatamente. E o seu, eu vou voltar também a falar disso quando vocês estiverem mais lá para frente, que a cabeça vai entender de outro jeito, tá? Eu vou fazer umas frases para vocês, que são frases na voz passiva. Vou misturar um cadinho para vocês analisarem, tá? Bom, 4 frases apenas para vocês fazerem o seguinte. Tem frase que está na voz ativa, tem frase que está na voz passiva. Eu quero que vocês digam para mim direitinho quem é que é o sujeito, isolem o predicado, separa sujeito e predicado, o sujeito está aqui, o resto é predicado, analisem o predicado, se a frase estiver na voz passiva, muita atenção para a classificação do predicativo, se é que vai ter predicativo. Manda ver. Só quero avisar que eu estou na área. O meu médico foi taxado de incompetente pelo Conselho de Medicina. Foi taxado. Está numa passiva. Como é que eu sei que está numa passiva? Ó, verbo ser, mais particípio do verbo principal. Mas é mais do que isso. Não é só porque tem verbo ser e particípio do verbo principal, não. Olha o sujeito. O meu médico, ele taxou alguém de alguma coisa? Não. Ele sofreu a ação de ser taxado. Quando o sujeito ele sofre a ação expressa pelo verbo principal, tá? Pelo verbo principal, aí a gente está na voz passiva, tá? E esse sujeito aqui é paciente. Tá fazendo um flashback aí para quem já fez voz ativa e passiva, e para quem não viu ter uma noção. Então, ó, o meu médico foi taxado, ele não taxou, ele não é agente da ação verbal de taxar, ele sofreu a ação de ser taxado, tá vendo? Então, a voz é passiva. Ele foi taxado de incompetente. Olha só, ele foi taxado como sendo incompetente. Olha o verbo de ligação ali como sendo, verbo ser, ó. Incompetente. Então, isso aqui é um predicativo. Quem é que foi taxado? Quem é que foi considerado incompetente? Esse incompetente está qualificando quem? Ó, o sujeito. Predicativo do sujeito. Professora, mas não era para ser do objeto? Só na voz ativa. Na voz passiva, o objeto direto, que é esse aqui, ó. Quer dizer, o meu médico, o objeto direto vira sujeito paciente, tá? O objeto direto na voz passiva vira sujeito paciente. Então, o predicativo vai ser do sujeito, porque ele agora é sujeito, tá? E pelo Conselho de Medicina vai ser o agente da passiva. Foi isso que vocês fizeram? Sim. Sim. E esse predicado é o quê, gente? Verbo nominal. Verbo nominal. Por quê? Taxar é transitivo direto. Ai, como é? E aí? Eu não analisei o taxar, meu Deus. Vem cá. A frase não está na voz passiva? Passiva só com transitivo direto. Você nem tem que analisar. Esse verbo tem que ser transitivo direto.
Ô, professora, mas essa preposição... Gente, essa preposição está presa ao predicativo. Ela não atrapalha em nada a relação de verbo transitivo direto, tá? Então, aqui, ok? Vamos para outra frase. Eu vou mandar para casa, tá? Porque eu acho que vai ser legal. Umas frases mescladas com umas na passiva, para vocês darem uma treinada. Não tem importância, a gente vai corrigindo os exercícios vamos dizer assim, na ordem dos acontecimentos, na medida em que vocês precisarem, a gente vai chegando aos exercícios de múltipla escolha. Não tem que fazer tudo correndo, tá? Não é assim. A gente vai fazendo dentro do que vocês precisarem. Então, vamos lá. A medida foi considerada verbo ser, particípio do verbo principal. A medida considerou alguma coisa ou ela sofreu a ação de ser considerada? Sofreu a ação, o sujeito paciente. Ou seja, a frase está na voz passiva. Você nem precisa analisar o verbo, ele tem que ser transitivo direto. Porque não dá para fazer voz passiva com outro tipo de verbo, só com transitivo direto. Então, observa comigo. A medida, sujeito paciente, foi considerada desnecessária. Desnecessária é o quê, gente? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Se a frase estivesse na voz ativa, ou seja, o governador considerou a medida desnecessária, seria predicativo do objeto. Mas a frase está na voz passiva. O objeto vira sujeito paciente. Sempre, sempre, sempre. Tá? Isso é regra que não muda. Então, desnecessário vai ser predicativo do sujeito. Do sujeito paciente, mas do sujeito. E pelo governador... Oi, André? Eu só não entendi que você falou que o verbo é transitivo indireto. Isso que eu não entendi. O verbo? Você falou que o verbo é transitivo indireto, se não me engano, agora. Transitivo direto. Direto. Não, aqui em cima eu falei que tem gente que vai pensar que esse D aqui está introduzindo objeto indireto. Não está, é o predicativo, tá? Agora, na frase de baixo, e qualquer frase que esteja na voz passiva, o verbo é transitivo direto. Só existe voz passiva. Na voz passiva. Só existe passiva com transitivo direto. Passivas com verbos que não são transitivos diretos são passivas mal feitas. Tá? A gente sabe aqui, vou mostrar daqui a pouco para vocês, que às vezes a gente trata um verbo que é transitivo indireto, como se ele fosse direto, e aí dá esse monte de problemas, né? Mas olha só. Vem comigo. Agente da passiva, quem era sujeito na voz ativa. Sujeito paciente, quem era objeto direto. Por isso que o predicativo agora vai mudar para predicativo do sujeito. Bateu o que vocês fizeram? Qual é o predicado nessas duas frases? Verbo nominal. Verbo nominal. Tem verbo significativo e tem predicativo, tá? Agora 3. Marília. Oi? Mesmo estando na voz passiva, o verbo continua sendo transobjetivo. Sim, continua sendo transobjetivo, exatamente. Esse é transobjetivo, esse é transobjetivo. Exatamente. Ela vai para a passiva, o que muda é que quem era objeto vira sujeito, quem era sujeito vira agente da passiva. Mas, do ponto de vista da transitividade do verbo, nada muda, tá? Marília. Oi? Marília, eu ainda não peguei esse transobjetivo, assim. Isso cai? Geralmente cai, ainda não peguei isso. Cai, mas eles não falam transobjetivo. A gente não acha nenhuma questão de prova em que eles falem transobjetivo. Na verdade, para você saber o que é um verbo transobjetivo, ele é um verbo transitivo direto, como qualquer outro. Só que ele tem um detalhe que os outros não têm, que é pedir um predicativo. Entendeu? Então, eu vou terminar de corrigir essa daqui e dou uma explicadinha nesse detalhe para você, tá? Porque o transobjetivo, ele é um verbo que ele precisa do predicativo.
Vocês vão falar assim, verbo Então, é transitivo, sempre assim, ele sempre precisa do predicativo. porque assim, ele é um verbo Então tá, transitivo é direto. fácil. Verbo transitivo direto precisa de objeto direto. Mas ele não é um verbo transitivo direto normal. Ele, além, sabe o que significa? Ó, Ele não vai ter o objeto direto, ele vai ter o predicativo, é isso? De vez Não, de ele ter o vai objeto ter- direto, ele vai ter. Ele vai ter Ele um vai- objeto direto. vai Sabe o ter- que significa transobjetivo? Trans significa além, através. É além do objeto direto. Transobjetivo, porque além do objeto direto, que todo verbo transitivo direto pede, ele vai pedir também um predicativo para o objeto. A grande sacada do verbo transobjetivo é que ele não quer só o objeto direto. Além do objeto, ele quer um predicativo. E se você não colocar esse Mas predicativo... pode ser de sujeito também, porque esses aí é predicativo de sujeito. Você falou que Pode tudo é ser do transobjetivo. sujeito, pode ser do Ah, objeto. tá. Desculpe, apaga o que eu falei, peraí. Aqui ele vai ser do sujeito, porque a frase, quando vai para a voz passiva, Pri, quem era objeto direto vira sujeito. Aquele exemplo que a gente fez agora. Não, sim. Isso Então, aí eu tenho é bastante em mente, mas o transobjetivo que eu ainda não peguei. Tá? Então, vamos só terminar aqui para amarrar aqui as ideias. O presidente declarou o ministro folgado. Nosso presidente fala tanta coisa. Olha só, o sujeito é o presidente. Ele praticou a ação de declarar ou ele sofreu a ação de declarar o ministro folgado? O que vocês acham dessa frase? Ela está na voz ativa ou na voz passiva? Ativa. Na voz ativa. Está na voz ativa. Ó, o presidente, ele praticou a ação de declarar. Então, essa frase aqui não está na voz passiva. Ó, o sujeito está aqui, núcleo presidente, o que sobra é predicado. Agora, quem declara alguma coisa, ó, declara alguém, ó, quem declara alguém, que é um ministro. Olha só, Pri, ele vai precisar de um objeto direto, mas vai precisar de um predicativo para o objeto, ó, como sendo folgado. Folgado é o predicativo do objeto. Por que é do objeto? Por que é... Ó, está se referindo ao objeto. Porque a frase está na voz ativa. Na voz ativa, o predicativo é do objeto. Passou para passiva, o objeto vira sujeito. Então, o predicativo é do sujeito. Tá? Também porque está ligado a ministro, né? Aí é do objeto. É porque antes a gente botava tudo objeto direto, né? Aí agora a gente já está começando a desmembrar. Porque assim, quando vai para a voz passiva, a configuração muda. Se você olhar bem, continua sendo o mesmo termo que lá era objeto direto. Como na voz passiva o objeto direto é obrigado a virar sujeito paciente, não tem como você fazer outra coisa a não ser classificar como predicativo do sujeito paciente. Tá? A última. As professoras foram aclamadas pelo secretário de Educação. Quem é que foi aclamada? As professoras aclamaram alguém? Elas praticaram a ação de aclamar? Não, né, gente? Elas foram aclamadas, ó. A voz está passiva aqui também, ó. Então, as professoras, que lá na voz ativa era objeto direto, aqui vai ser sujeito paciente. Agora, ó, Predicado verbal só. pelo secretário de Educação é o quê? Agente da passiva. Agente da passiva. Você não tem o predicativo nessa frase, não é isso? Não tem predicativo nessa frase, exatamente. Então, nessa frase, o predicado é só... Verbal, né? Aí é predicado verbal. Nas outras todas, o predicado é verbo nominal e nessa última é verbal. Nas duas primeiras frases, nós temos as duas na voz passiva, com a mudança do predicativo do objeto para predicativo do sujeito, por uma necessidade da frase na passiva.
e na 3 a gente tem a frase na ativa. Eu vou voltar aqui com o verbo transobjetivo, vamos lá. Eu vou fazer uma frase aqui, olha só. Essa frase, do jeitinho que ela está aqui, o homem deixou o emprego. Esse deixar é um verbo transitivo direto, não é? Olha só, vamos separar o sujeito, ó. O sujeito está aqui, tudo que sobra é o predicado. Esse deixar é no sentido de abandonar. Nesse sentido de abandonar, esse verbo aqui é só um verbo transitivo direto, que, como qualquer verbo transitivo direto, vai pedir um objeto direto. Isso a gente já sabe, que verbos transitivos diretos pedem objetos diretos. Certo? Esse é a premissa inicial. Agora, o transobjetivo, por que ele tem esse nome? Trans significa além. Significa que além do objeto, que todo verbo transitivo direto pede, ele vai também exigir um predicativo. Então, olha a frase. O homem deixou o emprego. Não vou nem botar o emprego, não. Vou botar outra coisa aqui. Deixou a família nervosa. Olha só, esse deixar é no sentido de abandonar. Ele largou o emprego dele. Agora, esse deixar aqui é no sentido de abandonar? É, gente? Não. Não. Esse é o transobjetivo. Esse aqui está indicando que houve uma mudança de estado. A família do cara estava numa boa, estava bem. Ele fez alguma coisa que deixou todo mundo nervoso. Está vendo? Então, olha só. Esse verbo, ele também é transitivo direto. Ele também pede um objeto direto. Mas observa que, além do objeto direto, ele vai exigir um predicativo. Maria, ele não vai exigir, porque se eu tirar, ó, deixa eu pegar aqui minha... Se eu tirar o predicativo, ó, existe a frase o homem deixou a família. Só que aí ela voltou para esse sentido aqui, ó. Se eu quiser o sentido de uma mudança de estado, eu tenho que colocar o predicativo. O homem deixou a família ficar nervosa. Esse nervosa é o predicativo do objeto. Ó. Para o verbo ser transobjetivo, ele tem que estar, esse aqui, tem que estar nesse sentido de mudança de estado. Porque não vai sobreviver sem o predicativo. O verbo transobjetivo, ele precisa do predicativo. Sem ele, ou ele volta para o sentido de abandonar, e não é esse que a gente quer, ou a frase fica sem sentido, tá? Então, o que é o transobjetivo? Ele pede um objeto direto, mas ele não fica satisfeito com o objeto direto. Ele precisa de um predicativo para o objeto. Deu uma clareada? Ó, o juiz considerou o réu inocente. Outra frase. O juiz considerou o réu. Considerar. O juiz sujeito. Quem considera, considera alguém. O juiz considerou o réu. Se eu falar só isso, o juiz considerou o réu, você vai ficar esperando eu falar o que ele considerou. Inocente, culpado, qual foi a consideração que ele fez. Então, esse verbo aqui é transobjetivo, porque além do objeto, ele precisa de um predicativo para esse mesmo objeto. Ele não sobrevive sem o predicativo. Esse é o diferencial. O verbo transobjetivo vai exigir objeto e predicativo para o objeto. O verbo transitivo direto comum, normal, ele só quer o objeto direto. Esse aqui não, tá? Isso cai? Isso cai. Só que não fala. Não se fala em verbo transobjetivo, tá? Ele só fala assim, assinale. Acho que vocês viram na bateria de exercício de múltipla escolha, vocês já fizeram? Exatamente. Sempre que for transobjetivo, o predicado é verbo nominal.
Mas não quer dizer que para ter predicado verbo nominal tenha que ser com ele, pode ser com outros também. Você tem as duas coisas que o predicado verbo nominal pede, o verbo significativo e o predicativo para esse verbo, tá? A vizinha me chamou de louco. Ó, a vizinha é o sujeito. Agora, olha o predicado. Lembra do verbo chamar? A gente falou durante 2 aulas aqui dele. Ainda falei para vocês, pega a tabelinha de regência que tem ele lá. A Lohane ainda falou assim, tá mastigadinho na tabela de regência. Lembra, Lohane? Então, olha só. Quem chama, chama alguém, chamou quem? Ó, vamos já direto. De louco. Porque se eu tirar esse de louco, parece que eu chamei. Eu fulano, vem cá. Porque o verbo chamar, ele tem os 2 sentidos. Ele tem o sentido de fazer vir, né? Tipo assim, Marília chamou o Carlos. Ô, Carlos, vem aqui. E tem o sentido de cognominar. Marília chamou o Carlos de competente. Ó, tá vendo? Então, esse aqui vai ter objeto e um predicativo do objeto. Se eu tirar Marília, o predicativo... Oi? nesse caso aí, eu poderia também confundir quem chama alguém de alguma coisa e achar que é verbo transitivo direto e indireto. Exatamente. Porque Aí esse vai ter que a gente predicativo... sempre observar se for um adjetivo, então, no caso. Isso, e tem que observar se qualifica. Às vezes nem é um adjetivo, Pri. Às vezes é uma expressão que qualifica ou o objeto ou o sujeito. No caso do verbo Tem que treinar muito, porque com certeza eu ia achar que era um verbo transitivo direto. Foi o que aconteceu em uma das frases aqui. Foi a frase... Deixa eu achá-la aqui. Os meninos... A frase da letra K. Aqueles meninos taxaram-me de louco. Parecida com essa. Né? Quem taxa alguém de alguma coisa, é objeto indireto. E não era predicativo, porque era um qualificador, né, do objeto direto. Então, esses verbos transobjetivos, eles precisam do predicativo. A frase fica ou eu completa... acertei, foi sorte, então. Deu certo. Isso aí, o importante é que deu certo. Mas é importante vocês ficarem atentos ao seguinte, ele não vai se dar por satisfeito só com o objeto direto. Ele precisa do predicativo. O predicativo, se você tirar ele da frase, ou ela vai para um outro sentido, ela muda de sentido, ou ela fica sem sentido. Esses 2 que estão aqui, ó, se você tirar o predicativo, o homem deixou a família, mudou de sentido. Agora é o sentido de abandonar. Se você tirar o de louco aqui, ó, a vizinha me chamou. Mudou de sentido, é o sentido de fazer vir. Tá vendo? Fez mudar. E lá em cima, se você tirar o predicativo, fica faltando a informação. O transobjetivo precisa do predicativo, tá? Isso aqui é importante.